Estamos aí novamente, que o nosso programa Fala Docente, né, tem sido aí para a Uni uma diferença para levar os internautas, levar você aluno, levar você que faz parte da gestão pública, conhecimento e ânimo, né, porque a carreira de gestão pública não é para qualquer um. Começo já aqui largando uma bomba na mão do meu professor querido, mais amado do Brasil, está estampado aqui na frente da Uni, se parece um pouco com familiares meus e peço a ele que se apresente, por gentileza, e fale, professor, quais são os desafios iniciais de quem queira ou quem assumiu um cargo público. Tudo bem. Jonias Oliveira, meu nome, atuo na gestão pública há 33, 34 anos e sou da área jurídica. Tenho algumas paixões na vida, uma delas é a gestão pública. A outra Eu achei que era minha mãe. Outra é a advocacia. A tua mãe, a mãe do Bruno, que é a minha esposa há 41 anos, é uma das 4 paixões. Eu tenho 4. Uma é gestão pública, outra é o direito. Eu vou falar a ela, que o senhor citou ela por quarto lugar. Mas... Muito bem. De toda forma, é uma satisfação participar aqui. Acho que, na verdade, estamos, como dizia, como disse, né, na cantiga do Gonzaguinha, eternos aprendizes, né? Nós estamos aprendendo todos os dias. Quando nós estamos na sala de aula interagindo com os nossos alunos, estamos aprendendo. E não chegaremos jamais ao topo disso, mas a vida nos constrói cada vez mais. E na chegada da 14133, para nós foi um grande aprendizado e um divisor de águas aí mesmo na questão da esperança. Nós só tínhamos esperança, e agora é concreto, né, a resolutividade daqueles pontos que a gente ainda tinha como pontos frágeis. Hoje, me parece que a lei licitatória nova, ela trouxe novidades, utilizou o que tinha de bom e está mantendo, trouxe novidades, mas o que mais importante, eu penso, que ela fez, foi se tornar didática, pedagógica. Ela ficou muito didático-pedagógica, ela ficou muito intuitiva. É uma lei que ela veio explicando aquilo. Eu, às vezes, aponto o artigo 14, que fala de padronização. E não fala mais. Falou uma vez, não fala mais. O que é padronização? Como é que você padroniza? Essa lei nova veio organizando. Você padroniza fazendo o estudo técnico preliminar, você fazendo o catálogo, você criando normativas, meio que um passo a passo aí, ficou muito legal. Maravilha. Corrigindo, eu falei para quem está ingressando, quem está iniciando na gestão pública, em licitações, né? Então, este ainda é o setor mais demandado, digamos assim. Professora, nos comente aí quais são os desafios para quem está iniciando na gestão pública em licitações. Bom, eu sou Juliana Fiorese, sou servidora da Prefeitura de Curitiba. Passei em alguns setores por lá, fiquei um bom tempo, sou da área jurídica também. Passei um tempo na equipe de assessoria de governo, onde fui estimulada a aprender muito, né? Estimulada. Né? Os desafios vêm aparecendo e a gente tem que buscar conhecimento, como o professor falou, a gente está sempre aprendendo. E a nova lei também me foi colocada, assim, num primeiro momento, como sendo um desafio a ser desvendado, né? E hoje sou apaixonada pela nova lei, isso eu tenho afirmado direto. Mas, assim como o professor falou, que ela trouxe didática e tudo, e eu ainda consigo vislumbrar, inclusive até já no início dela, no artigo 5º, que traz um rol de princípios, né? Colocam muitos que nós, da área jurídica, não conhecêssemos antes, mas ela traz no seu texto jurídico esses princípios, né? O que eu acho que tranquiliza a gente com a garantia jurídica, né? Hoje, transparência, a gente fala muito de transparência. Então, a nova lei, acredito que está trazendo essa garantia jurídica até com relação à segregação de função, está colocando, como diz, ordem na casa. Perfeito. É dessa forma que eu consigo enxergar a nova lei. Então, é desafiador, porque realmente é um compilado aí, atualizado de várias leis, né? Mas eu acho que, se a gente buscar junto, nós teremos uma ferramenta aliada para aqueles que estão aí na gestão pública e que vão trabalhar diretamente com ela. Então, é um desafio, mas é um desafio prazeroso. Eu acho que nossos colegas aqui que já
estão estudando e, né, até ensinando agora, podendo contribuir aí. Com certeza, encontro todos aí enxergando a nova lei como uma grande amiga. Então, anotem aí, ó, o professor Jonias falou para estudarem, a professora Ju falou para procurarem apoio, né, em equipe. E aí, eu tentei largar uma bomba aqui, professor Jonias, mas ele desviou, né, como sempre, muito educado, muito polido, um gentleman, mas agora você vai ter que dizer, de uma maneira ou outra, a quem é a preferência para ser trabalhado nessa nova lei. Aos nossos queridos comissionados ou aos nossos mais queridos efetivos ainda? Ela foi mais incisiva na orientação disso. Não deixou de falar de gestão por competência, né, uma novidade lá no artigo 7º, e não significa que comissionado não tenha competência, mas a gestão por competência está muito ligada à continuidade do conhecimento. Você alcança competência com conhecimento e prática. E o comissionado ele tem essa temporariedade, né? Não há uma segurança de continuidade do conhecimento. Ela veio no artigo 8º já deixando claro que o agente de contratação é um ator novo, alguém que vai coordenar a licitação, para mim, um supervisor do processo, de todos os processos ao mesmo tempo, como com um trabalho de comando técnico ali dentro, e que ele deva ser efetivo, não deu espaço para ser comissionado. Mas lá, no 7º, fala da preferência pelos efetivos. E eu tenho ouvido de alguns criando doutrina no sentido de que a preferência é uma opção. Eu entendo que não, entendo que a preferência não é opção, não. Só é uma segunda opção, mas não é uma opção, não é opcional. Você é um servidor efetivo, você então se enquadrou na lei. Não é efetivo, não só o comissionado, mas um temporário, por exemplo, um estagiário poderia atuar excepcionalmente. Então é a segunda opção. E, se os órgãos de controle interno e externos aceitarem a justificativa do órgão licitante, do porquê ele não escolheu, e for plausível a justificativa, ótimo, vai aceitar a excepcionalidade. Mas se ele escolheu por bel prazer, vão ser responsabilizados e chamados à responsabilidade em razão dos efetivos. Por outro lado, o comissionado, por exemplo, né? O comissionado ele é contratado para uma atribuição de chefia, direção e assessoramento, artigo 37, inciso 5 da Constituição. Não é direção, não é chefia, não é assessoramento, é um encargo atuar nas licitações, na maioria, a não ser o comando do departamento de compras, de licitações. Não é o caso. Então, eu penso que esses atores que atuam no processo licitatório devam ser efetivos, sim, não significa que precisa de ser estável, pode estar lá no processo probatório, que já é possível atuarem ali, desde que recebam orientação, capacitação, preparação. E o artigo 7º, ele traz ali no 3º inciso alguns requisitos também de que não apenas o servidor efetivo, mas que ele não seja parente, né, no inciso 2, o 2 fala de formação, conhecimento, que já esteja no setor, são requisitos secundários depois do efetivo. E vem o inciso 3 falando da questão do antinepotismo, do parentesco. Então, para mim, está muito claro isso. Regra 1, efetivo. Regra 2, não consegui, está aqui justificado que não é possível. Repito, aquela história de uma Câmara Municipal ou de um fundo de previdência, Estrutura menor, né? Poucos servidores, estrutura enxuta, não tenho condição, em algum momento meu pregoeiro pode ser um comissionado? Poderá, porque foi acatada a justificativa. Perfeita colocação. Em relação à Câmara, ainda eu vi, professor Jonias, uma Câmara em outro estado, não era aqui no Paraná, onde tinham aproximadamente 60 servidores. E desses 60, menos que 10 eram efetivos. Existe isso, professora? Agora você me colocou numa saia justa. Fala, não conheço, não sei. Não, normalmente, por ser a Câmara composta mais por funções políticas, né, eu coloco entre parênteses o político, porque a política não caminha sem o equilíbrio do administrativo, né? Realmente acontece, pode. E aí, pensando no que o professor Jonias falou, é evidente que, nesse primeiro momento, essa justificativa plausível, claro, para os municípios menores que terão essa dificuldade, né, do servidor efetivo. Eu tenho visto nas turmas aí
todo mundo fala, eu sou da telefonista, a pessoa que conclui o certame e homologa, né? Então, vai, com certeza, existir uma dificuldade. E essa excepcionalidade que o professor comentou, ela não pode ser ad eterno, né? Então, se o controle interno, o jurídico, acatar essa exceção, essa excepcionalidade da justificativa, não significa que vai ter que viver nessa sombra, né? Então, a gente vê ali, atendendo ao artigo 7º e todos os requisitos, e em outros artigos da lei, de que quando for justificado com excepcionalidade, isso é por um momento, é transitório. Então, tem que buscar a solução daquilo, né? Então, por isso que é o momento de rever essas mudanças, reestruturar, né? E, muitas vezes, a primeira pergunta é, vai ter que fazer concurso público? Não tem recurso. Mas a nova lei vai estimular que a organização seja repensada, seja reorganizada, para que, né, a hora que começar a funcionar, a caminhar, isso de fato aconteça. Tem que ter o servidor realmente para a gente poder dar continuidade, né? Tem que ter essa continuidade de conhecimento, não só do conhecimento, como o professor falou, mas de continuidade da prestação do serviço, né? A roda tem que continuar girando. Eu ainda comentei ontem na minha aula que bom se nós pudéssemos colocar uma plaquinha em todos os departamentos e equipamentos dos órgãos públicos e colocar assim, fechado para balanço, né? Zera tudo, esquece tudo que estava acontecendo, vamos começar do zero aqui, né? Vamos fazer um balanço, vamos começar do zero. Não vai ter como, né? Então, a gente vai ter que aprender aí, buscar capacitação, conhecimento, estudo, né? O estudo técnico preliminar, inclusive, traz essa ideia de buscar solução, inclusive, para a estrutura, para concurso, para trazer o efetivo para dentro da organização. Perfeito. Aí, professor Jonias, conheci o Paulão, lá, servidor efetivo de uma Câmara pequena, e ele me disse, eu não vou assumir essa bomba de graça, quero um aumento. Como é que é isso? Tá aí um outro ponto para não estimularmos os comissionados a estar nas licitações, né? Até porque eles não têm preferência deles, pessoal, para ir para as... Não tem interesse. Não são remunerados. Aqui no Paraná tem estado que remunera o comissionado. O Paraná é taxativamente contrário. Alguns estados no Brasil não permitem remuneração do comissionado de gratificação por encargo. Eu vi um julgado recentemente de Minas Gerais que está autorizando lá agora para o pessoal de comissão de licitações. No Paraná, não. Então, não tem sentido receber uma tarefa, não só o trabalho... Aonde você viu? Hã? Aonde você viu? Minas Gerais. Vai levar muita gente daqui para lá. Minas Gerais, alguns estados divergem nisso, né? Mas, enfim, o servidor comissionado tem o problema do tempo de permanência, tem o desvio, teoricamente, de função, porque a Constituição não os colocou lá para isso, essa é uma cota política, né, do gestor, mas a professora complementou muito bem ali. Não é ad eterno, ou seja, esses ajustes não serão punidos, serão até permitidos, mas desde que se busque solução. Eu encontrei uma situação que o presidente da Câmara consultou o tribunal e disse, olha, eu não tenho servidor para isso, aquilo. O tribunal disse, contrate, abre concurso. Mas eu não preciso, você acabou de dizer que não tem. Como não precisa? Contrate aquelas áreas técnicas genéricas, técnico-administrativo, por exemplo, que ele vai poder migrar, cuidando lá participando de comissões de trabalho, avaliação de desempenho, quantas comissões que devem ser montadas, sindicâncias, etc., inclusive licitações, patrimônio e tudo mais. Mas a remuneração dos efetivos é uma coisa absolutamente legítima e quem estiver atuando servidor efetivo e não tem a remuneração, reivindique, busque nos municípios vizinhos, no portal da transparência dos municípios vizinhos, veja essas gratificações, conclame, né, isso. E se ele não se defender, se ele não buscar e não reivindicar, dificilmente outros vão fazê-lo.
porque exige lei, exige que tenha uma lei local autorizando a remuneração. Inciso 37, inciso 10 do artigo 37 diz isso, que a lei especifica a remuneração. Então, tem que ter uma lei. Bom, na medida que tem que ter uma lei, eu vou, então, lutar para que tenha essa lei e que eu receba a gratificação por encargo. Que não se confunda com aquela gratificação dos servidores efetivos que assumem uma função de confiança, se equiparando aos comissionados de direção, chefia e assessoramento. Aquilo lá é um tipo de gratificação de confiança. Nas licitações, nas compras, não é essa, é um encargo, é um complemento ali para uma atuação e que, aliás, gera muita responsabilidade, sujeitos a responsabilizações. É uma espécie ali eu diria que uma contrapartida ao serviço excedente ao concurso, mas, ao mesmo tempo, é também uma indenização pelo risco que se corre quem atua nessa área. Paulão, meu amigo, então, tá respondido, Paulão, lá, pode reivindicar o seu percentual, pode já ir planejando aí para onde vai esse gasto, né, ou reservando algum dinheiro para as condenações. Brincadeira. Como é que é isso, professora? Quem lá entra nessa missão, assume esse posto, recebe a gratificação, mas erra. Quais são as penitências? Muita gente está, inclusive, com medo, né, fugindo. Alguns estão vendo a oportunidade de crescer, de repente, no seu setor, né, já indo atrás da formação do agente de contratação, e outros estão fugindo porque estão vendo que requer responsabilidade, sim. Então, a lei traz a responsabilização através da segregação de função. Cada um que fizer o seu papel dentro do processo licitatório vai ter que responder por ele, né? Então, o Tribunal de Contas não virá mais direto ao secretário, né? Ou somente o gestor, que antes tudo era o gestor que tinha que responder. Então, agora, quem formar o preço vai ter que falar por que fugiu, né? Ou por que não usou os critérios, né? Então, ele vai responder não só por erro grosseiro formal, porque daí não vai poder justificar que não sabia que era aquilo, né? Mas vai responder também, e pode até criminalmente, por outros erros de dolo. Tanto que a nova lei altera o nosso Código Penal, né? Traz responsabilizações aí, até criminalmente falando, tanto para quem atua como servidor público, como para o fornecedor. Maravilha isso, né? Então, a gente tem que realmente tomar cuidado, mas não tenham medo de assumir essa responsabilidade, né? De buscar conhecimento, porque a partir do momento que você está preparado para atuar, você domina aquele assunto, aquela situação, né? E, claro, eventualmente, um erro que tenha passado ou outro, o tribunal não vai, né, sair passando a foice em todo mundo. Mas depende. A gente não sabe o que tem. O nosso TCE, por exemplo, está bem calado, né? Ainda nesse momento. Talvez não tenha sido tão provocado aí a se manifestar, porque a gente vê muito outros estados, os tribunais se manifestando do que pode, o que não pode, o que entendeu, o que não entendeu, né? Mas, independente disso, eu acho que vale a pena encarar e até evoluir e assumir esse compromisso, mas buscar saber onde é que calo que vai apertar aí a situação, né? Porque a gente entra muito, e eu vejo muito e vi essa coisa do não sabia, né, empurrando e tal, e a lei fala até do erro grosseiro, né, do erro formal, e a gente tem que cuidar com isso. Mas assumam um compromisso, busquem conhecimento, capacitação, pensar em equipe, né? Agora a lei também traz esse exercício dos setores conversarem, precisa, porque um ato está interligado com o outro, né? Quem forma preço, quem instrui o processo, quem dá parecer, né? Quem faz o edital. Então, o termo de referência, quem que vai fazer o planejamento, estudo técnico preliminar, quem que é o responsável pelo tal DFD, né? Então, está tudo muito bem, cada um dentro da sua caixinha. Mas é importante ver, estudar, mas não tenham medo de assumir a responsabilidade. Paulão, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor, meu companheiro. Professor, para a gente fechar esse bloco com chave de ouro, gostei muito, Ju. Obrigado pela tua participação. Obrigado, professor Jonias, pela sua dedicação. A gente está entregando aqui, além da matéria, inspiração, né? Porque, veja, falamos aí
de comprometimento, falamos aí de responsabilizações, demos dicas preciosas aqui, e não foge a solução da Uni, né? Fazemos tudo isso que você está aí precisando, né? Nós praticamente somos as soluções. Sou arrogante, sim, falar isso. Fechando com chave de ouro, dá uma dica preciosa. Dica preciosa, não é uma pequena dica, uma dica preciosa para quem está lá com abacaxi agora, nesse momento, e vai querer jogar isso para novembro. O que esse cara faz? Espera até novembro, dezembro, ou já mata isso aí? Bom, vamos lá. Eu gostei muito do artigo 53 da lei que determinou que o jurídico faça o controle interno da licitação. Faltava também esse personagem, né? Sabemos que o controlador interno ou o controle interno é um sistema, e a unidade licitadora não tinha alguém que atuasse lá passo e palmo, né? Cada processo, a cada ato. Então, agora isso foi atribuído ao jurídico. Gosto também do artigo 10, que disse e deixou claro essa proteção, o direito de que a advocacia pública defenda o servidor quando ele seguir o parecer jurídico. Com isso, entrelaçou, né? Olha, vocês terão o apoio, sim, jurídico. Aliás, está lá no artigo 8º, no parágrafo 3º, que o jurídico e o controle interno deverão dar apoio em todo o processo licitatório. Então, a gente agora ganhou apoio. Gosto do artigo 18, parágrafo 1º, inciso 10, que disse que lá no estudo técnico preliminar, quando você estiver analisando um processo e perceber que desse processo será exigido um contrato, você tem que capacitar o fiscal, designar quem é, capacitar ele antes da formalização do contrato. Quer dizer, a gente começou trabalhando no preventivo agora, uma coisa muito bacana. E para quem está fora ou quem está adentrando aí, eu vou citar a frase do pensador Sêneca, que algum tempo atrás deixou uma frase mais ou menos assim: grandes desafios, grandes recompensas. Você não quer recompensa nenhuma na vida, fuja desse desafio. Mas você quer ser recompensado, entre nele. Quem tem conhecimento tem poder. Depois que você conhecer, dominar com responsabilidade, com certeza a retribuição a tudo isso e a compensação a tudo isso virá. Anotou? Se não anotou, volte que tem a barrinha do player aí e coloque isso pertinho no pé do ouvido do prefeito para ele também escutar esse legítimo podcast, essas legítimas dicas de ouro. Braço direito, para frente assim, aí, braço direito. Chame a galera que está lá, que não veio para a Uni se capacitar. Só venha. Thank you.